Oi, eu sei que vocês adoram os adubos orgânicos e para apresentar vocês para esse mundo gigantesco dos adubos orgânicos, eu fiz esse vídeo aulão para vocês. Eu vou te apresentar aqui vários adubos diferentes para que você possa escolher o melhor para você usar nas suas plantas, em vasos, nas suas plantas no jardim ou então mesmo nas suas hortas. Para começar, é melhor esclarecer uma coisa: o que são adubos orgânicos afinal? Eles são adubos que, digamos, são mais naturais. Eles geralmente são feitos com resíduos de fazendas ou então da indústria do agro ou então mesmo de resíduos da cidade. Esses resíduos eles são tratados, eles são transformados e no fim acabam virando comida para terra, para a gente alimentar a terra que precisa para nutrir as plantas. A cara desses adubos é normalmente de um pó bem escurinho, ou então parece uma terra bem preta mesmo, ou são umas pedaceirinhas, ou então são uns pós um pouquinho mais clarinhos também. E algumas vezes eles são até mesmo líquidos. Tudo depende de qual que você está usando, né? Tá bom, mas e os adubos que são chamados de químicos, aqueles que são chamados de minerais também? Qual que é a diferença deles para os adubos orgânicos? Esses adubos são geralmente extraídos de minas, até por isso eles se chamam minerais, né? Mas eles são químicos também, porque às vezes eles são completamente feitos em indústrias, que nem é o caso geralmente do nitrogênio. Mas deixa eu mostrar aqui um exemplo de um mineral. Esse aqui é o NPK granulado, ele é um mineral super famoso. E ele, como é que é? Eles são essas bolinhas aqui, geralmente com 3 cores. Mas também existem outros adubos minerais que também são de bolinhas, mas eles são bolinhas de uma cor só, que tem todos os nutrientes lá dentro. Esses adubos minerais, qual que é a diferença? Eles são adubos mais refinados, mais industrializados. Às vezes também eles aparecem na forma de cristalzinhos que parecem um salzinho. E por que esses adubos orgânicos eles são tão bons? Os adubos orgânicos eles deixam a terra mais equilibrada, eles são mais sustentáveis, porque eles usam, no fim das contas, resíduos que são transformados e reutilizados. É uma espécie de reciclagem natural. E eles também geram menos contaminação. Mas existem também 5 vantagens práticas do dia a dia quando a gente usa eles. Eles acabam sendo melhores também no dia a dia nas suas plantas em vasos. Quando você aduba aqui com NPK, principalmente em vasos, a facilidade para você queimar uma planta, que nem essa mini monstera aqui, é muito grande. Só que quando você troca esse adubo mineral ou químico, você troca por um composto orgânico, por exemplo, a dificuldade para você queimar por causa de um erro é muito maior, então é mais seguro você usar ele. Uma outra vantagem é que os adubos orgânicos, eles também vão soltando os nutrientes de uma forma bem lentinha aí para a planta, o que parece ruim, mas não, é bom porque ele vai entregando aos poucos à medida que a planta vai precisando. Já os adubos minerais, eles acabam soltando quase tudo de uma vez só e aí a planta usou, não usou. Isso faz com que a gente precise aplicar com uma frequência geralmente um pouquinho menor os adubos orgânicos por causa dessa característica deles, o que facilita a nossa adubação no dia a dia. Os adubos orgânicos, eles também, geralmente, eles têm bastante micronutriente, porque a planta precisa de macronutrientes, que são os nutrientes que ela precisa de maior quantidade, e precisam dos micronutrientes, que são uns de menor quantidade, mas são essenciais também. Já um NPK, que nem esse granuladinho aqui, esse daqui ele não tem micronutrientes, ele só tem os macro, nitrogênio, fósforo e potássio, o que acaba sendo, às vezes, causando alguma deficiência. Então, geralmente, é melhor você usar também adubos orgânicos. Os adubos orgânicos, eles também melhoram a qualidade da terra, lá, o solo, ou então da terra que a gente tem no vaso, dos substratos. E isso faz com que esse substrato ele consiga segurar um pouquinho mais de água, ele melhora as características em geral para que a planta possa se desenvolver legal lá. Esse maior equilíbrio, os minerais, eles não geram para a planta. E por último, alguns desses adubos orgânicos que eu vou mostrar aqui hoje, inclusive, a gente consegue fazer em casa, o que acaba tornando mais sustentável nossa casa também. Antes de eu mostrar melhor para vocês
cada um dos adubos que eu vou apresentar para vocês hoje, eu vou te explicar um conceito que é importantíssimo você entender sobre os adubos orgânicos. Você tem aqui um adubo orgânico, mas o adubo orgânico, ele tá numa forma que a planta ela não consegue absorver. Por quê? Porque as plantas, elas não têm dente para escovar, assim não, ela consegue sugar, então na verdade ela não come, ela bebe. Nos adubos minerais ou químicos, eles têm uma questão, eles se dissolvem na água praticamente de forma instantânea, é muito rápido, então como ele se dissolve na água, a planta consegue beber logo de cara. Já com os adubos orgânicos é diferente a situação, porque os adubos eles estão presos aqui dentro da matéria orgânica e eles vão ser soltos para a planta beber só depois que os fungos e bactérias da terra eles agirem em cima dela, comerem ela, quebrarem em pedacinhos e aí sim esse adubo vai ser dissolvido na água para que a planta consiga beber esse adubo. Esse processo se chama mineralização, que você está transformando o que é orgânico em mineral e pode levar um certo tempo. Mas calma lá, guarda essa informação que a gente vai usar mais tarde aí. Agora vamos para a prática. Vamos conhecer cada um adubo que você tem para usar no dia a dia. Eu vou separar aqui por que nutrientes que cada adubo entrega. Então vamos começar pelos adubos que são aqueles adubos completões, que tem praticamente todos os nutrientes que a planta precisa. O primeiro adubo que eu vou mostrar para vocês é o esterco curtido. O que é esse esterco? O esterco, ele é, na verdade, o cocô da vaca, do boi, da galinha, ou seja lá do que for. É um cocô animal, na verdade, que ele foi curtido. Mas qual que é a grande questão desse esterco? Ele tem praticamente todos os nutrientes, ele é um dos adubos mais, assim, usados lá na antiguidade. Porque ele tem os nutrientes, principalmente se você for pensar em nitrogênio, fósforo, potássio, ele tem mais ou menos em partes iguais. É bem menos a concentração do que num adubo mineral, mas ele tem esses nutrientes numa quantidade razoável. Os de aves, geralmente, eles são mais concentrados do que o de bovinos, mas eles também são bons, os bovinos também. Mas um cuidado que a gente tem que ter, olha, porque tem gente que pega esse esterco aqui, que nem esse aqui que está no chão, e sai botando na planta dentro de casa. Mas eu não recomendo você fazer isso de jeito nenhum. Por quê? Porque esse esterco aqui, ele talvez, se você for aplicá-la num plantio de árvores, lá é uma coisa. Agora, dentro de casa, ele não pode, porque ele pode transmitir algumas doenças, que existem doenças que são inclusive comuns entre humanos e animais, então a gente tem que evitar contato com esse esterco que não for curtido. O que é curtir o esterco? É tipo fazer uma compostagem, só que nesse processo o esterco ele chega a uma temperatura muito alta durante pelo menos uns 3 meses. Tem gente que fala, eu curti em casa, mas não vai nessa não, porque curtir esse esterco para chegar na temperatura certa, só o produtor consegue praticamente, porque ele consegue fazer uma pilha e revolver essa pilha de vez em quando, o que você não vai conseguir fazer dentro de casa, não vai conseguir reproduzir direito. Um outro cuidado que você tem que ter é de não exagerar no esterco, porque o exagero no esterco ele pode salinizar a terra e matar a sua planta, deixando as pontinhas queimadinhas lá. Geralmente isso acontece porque você exagerou na dose. Esterco não é terra, esterco é um adubo. Por que ele é salino? Porque o gado ele come sal, você pode não saber disso, mas ele come sal também, ele lambe sal para poder suplementar a necessidade que ele tem desses nutrientes que tem lá nesse sal. Uma outra coisa legal de a gente saber sobre o esterco é que você lembra que eu falei que a planta ela não come as coisas, ela bebe? Então, o esterco ele tem um probleminha quando você aplica nas suas plantas em vasos. Ele libera os nutrientes, ele é bem rico em vários nutrientes, mas às vezes ele libera um pouco devagar demais e aí a planta às vezes ela passa um pouquinho de fome. Então o ideal é usar o esterco misturado com outros adubos que liberam esse adubo um pouco mais rápido. Tipo, por exemplo, o esterco ele pode levar até uns 2 anos para soltar todos os nutrientes dele. Isso é um pouco demorado, né? O próximo adubo é o humus de minhoca. Você pode encontrar para você comprar ele pronto já, ou então você pode fazer em casa também, que nem eu voltei a fazer esses dias aí, que a minha outra composteira eu dei para minha mãe. Mas assim, o que é o humus de minhoca, inclusive o que você compra? Aqui eu tô fazendo de um jeito um pouco diferente, tô tentando fazer com bastante folha, que é o que eu tenho mais aqui em casa. Então, o que é esse adubo do humus de minhoca? Você tem
Esse daqui é o composto orgânico, ele tem umas minhocas aqui, essas minhocas aqui são minhocas vermelhas californianas. Essas minhocas aqui, elas comem esse material orgânico e vão transformando nessa terrinha, que aqui está bem úmido ainda, depois a gente tem que secar, depois que a gente retira. E essa terrinha, ela é o humus de minhoca que fornece aí uma nutrição completa. E você vê que, assim, o cheiro dessa terra não deve estar cheirando podre, ele cheira meio terra mesmo. Esse local que eu coloco aqui, o humus de minhoca que eu estou produzindo, ele se chama composteira. Esse lugar aqui é o lugar que as minhocas moram e vão digerindo essa comida. Qual que é a grande vantagem, inclusive, do humus de minhoca? É que essa comida, para as plantas, ela já vem parcialmente digerida pelas minhocas, o que facilita para a planta absorver esses nutrientes. Muitos nutrientes já vão prontos para a planta absorver lá, e aí a planta já consegue tirar proveito ao máximo, bem mais rápido. Alguns produtores usam esterco também para produzir, bastante esterco, outros menos, outros não usam. Então a composição do humus de minhoca, ela vai variar muito de produtor para produtor. Alguns parecem até uma terra, assim, e não são tão bons. Outros são bem completões mesmo e respondem muito bem. Então, marca para marca, você tem que testar mesmo para escolher qual que é melhor para você. O próximo adubo, que você pode encontrar às vezes em grandes quantidades, é muito fácil de você encontrar, é o composto orgânico, que ele parece uma terra preta. Esse aqui tá bem sequinho, mas esse daqui é um composto orgânico, que é um monte de material orgânico que foi decomposto, quebrado, e vira essa terrinha preta aqui. Talvez você não saiba exatamente o que é uma compostagem. Compostagem é a transformação, essa questão de digerir um pouquinho essas folhas todas, por exemplo, ou então misturado com esterco, ou então com outros materiais, que aí você coloca aqui. Aqui eu faço uma compostagem meio de qualquer jeito, minha compostagem aqui, mas eu junto aqui as folhas que eu tenho aqui das podas e de folhas que caíram no jardim, e aí eu misturo também alguns restos aqui, algumas restos de frutas também, e aí eu deixo aqui, mas produtores, geralmente eles aceleram esse processo revolvendo, e aí essa compostagem ela acontece mais rápido, gerando um composto. O que muda de composto para composto é a composição. Então, cada produtor que vende composto orgânico, ele usa materiais diferentes para gerar esse composto e logo a composição fica um pouquinho diferente, né? Mas pode imaginar que o composto orgânico ele é uma coisa meio completa mesmo, porque se você está fazendo compostagem de folhas, elas têm todos os nutrientes que a árvore tinha, né? Então você acaba tendo uma adubação também equilibrada. Só para mostrar aqui, esse adubo aqui, esse composto, ele já é um composto bem mais velhinho que eu tenho, olha. Ele já está praticamente virando um composto orgânico mesmo, olha, ele lembra um aspecto de terra, né? Mas ele é só a composteira anterior que eu tinha aqui, que acaba virando um composto orgânico, que esse dá para ser usado nas plantas. Mas na hora de você pensar em composto orgânico, o ideal é você pensar como um melhorador da terra e não como um adubo simplesmente. Eu misturo no substrato para melhorar as características dessa terra. Alguns compostos orgânicos que você pode encontrar para comprar, eles vêm aí em saquinhos, eles podem ser meio que diluídos na água e eles vêm de uma forma que fica um pouquinho mais fácil de você usar no dia a dia. Você mistura um pouquinho na terra lá, ele se dissolve um pouquinho na água porque ele está bem fareladinho. Lembrando que muitas vezes o composto orgânico, pela composição dele, que nem o meu lá de folhas, ele geralmente é mais um condicionador, um melhorador da terra do que um adubo em si. O próximo adubo é o chorume de composteira. Então, sabe essa composteira que eu tenho aqui de minhocas? O que acontece é que durante essa decomposição aí pelas minhocas e formando humus, ele solta um líquido. Esse líquido é o chamado chorume de composteira, que no caso fica nesse terceiro compartimento aqui de baixo. Deixa eu tirar um pouquinho dele. Esse aqui é o adubo, parece um café aqui, pronto, né? Mas esse chorume, eu sei que muita gente vai pensar, acha um absurdo. Pensa que o Gaspar fica falando que não pode cheirar mal, mas sempre cheira mal. Esse aqui não tá cheirando nada, viu? Nem mal, nem bem, não tá cheirando absolutamente nada.
Se o chorume ele tá cheirando muito forte, isso é um péssimo sinal, é um sinal de que bactérias nocivas, geralmente, elas começaram a se reproduzir aqui dentro, e aí, geralmente, isso significa que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com o equilíbrio aí de materiais aqui dentro. Esse líquido aqui, ele é um adubo que é sim rico em nutrientes, mas para você usar ele, você precisa dissolver ele na água em geral. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso especificamente, eu explico lá direitinho como é que você usa, você dissolve ele na água e depois você aplica nas suas plantas, mas tem alguns cuidados que você tem que tomar, né? Eu não recomendo que você aplique ele, por exemplo, em uma horta que a planta ela encosta lá no chão. Isso é tudo por uma questão de segurança alimentar para você. O próximo adubo é um adubo que é muito querido da minha parte, que é o bokashi. Esse adubo aqui, ele é um adubo de origem japonesa. Ele é um adubo que é uma mistura de farelos, de farinha de osso, farinha de peixe às vezes, e uma série de outras coisas que são fermentadas, são transformadas em uma espécie de compostagem junto com alguns bichinhos, aí, uns micro-organismos que são chamados de micro-organismos eficientes, que o que eles fazem? Qual que é a grande vantagem desse bokashi? Esses bichinhos, eles ajudam a acelerar a liberação desses nutrientes. Então, quando você coloca água, esses bichinhos começam a trabalhar em cima do bokashi e esses nutrientes eles são soltos bem rapidinho para a planta usar ao longo de um tempo razoável. Então, a planta ela não passa fome, ela acaba conseguindo usar muito bem esses nutrientes. Esse é um adubo que eu uso muito, eu super recomendo de você usar nas plantas que você tem em casa, sejam elas nas plantas ornamentais, nas orquídeas ou então na sua horta, porque ele é um adubo fácil de usar e muito completão, muito bom mesmo. Algumas questões que você precisa saber do bokashi é que às vezes na superfície do vaso você pode começar a ver uns bolores surgindo. Esse bolor porque tem aqueles micro-organismos lá que são fungos e bactérias que acabam começando a embolorar mesmo. É porque assim funciona, ele está embolorando para poder soltar os nutrientes, faz parte dele. Mas um dos problemas do bokashi é que se você coloca ele muito na superfície só e não em terra, às vezes pode acontecer de você começar a ter infestações de bichinhos, algumas mosquinhas começam a aparecer, se reproduzir lá nessa parte, nesse bolor e acabam incomodando você, né? Então, se você estiver tendo esse problema, enterra o bokashi lá. Se você nunca usou, super recomendo você experimentar, principalmente se você tiver um dinheirinho lá guardado, né? Porque ele é um adubo muito bom mesmo, mas ele não é lá dos mais baratos assim. Agora eu vou mostrar os adubos que são ricos em um nutriente a mais especificamente, ou nitrogênio, ou fósforo, ou potássio. E isso serve para você dar aquela turbinada na sua planta quando você quer melhorar um nutriente sozinho. Vamos lá para os adubos que são ricos em nitrogênio. O nitrogênio ele é importantíssimo para a planta, é o que a planta mais absorve de longe e a planta ela usa para gerar as novas brotações de folhas e para inclusive formar clorofila e fazer fotossíntese, então ela não consegue comer sem nitrogênio. O primeiro adubo rico em nitrogênio é a torta de mamona, mas a torta de mamona não tenho ela aqui em casa, mas eu vou mostrar uma imagem aí. O que é a torta de mamona? A torta de mamona, elas são as sementes de mamona que são prensadas para extrair o óleo, depois passam por um processo aí de temperatura alta e tal. E aí o que sobra lá dessa prensagem é a torta de mamona. Então essa casquinha que sobra, ela é rica em nitrogênio principalmente. Um dos grandes problemas da torta de mamona é que ela é rica em uma toxina que se chama ricina. Essa toxina, ela é poderosíssima e ela simplesmente pode matar o seu cão, principalmente se ele comer essa torta de mamona. Porque muitas vezes as pessoas misturam torta de mamona com farinha de osso, que eu vou mostrar para vocês depois, e aí os animais acabam comendo e muitas vezes morrem por causa disso, viu? Mas ao mesmo tempo que a ricina é o terror, a ricina também ela é responsável por uma característica da torta de mamona, que é ela, quando você mistura no substrato das plantas, existem muitos estudos que mostram que ela inibe o aparecimento de nematóides, exatamente pela toxina ricina. Dá para fazer em casa, Gaspar? Eu já vi algumas pessoas fazendo na internet em casa, eu nunca tentei fazer. O que eu sei é que quando você faz em casa, você não consegue remover todo o óleo. Eu não sei qual que é a influência desse óleo aí na hora de liberar os nutrientes, tá? O próximo adubo é a torta de algodão. A torta de algodão, ela é também a mesma coisa. Você extrai o óleo de algodão, você prensa as sementes do algodão e aí você
queria essa torta. Mas a diferença dessa torta é que ela também é rica em nitrogênio, muito rica. A torta de algodão cadê aqui? A torta de algodão é essa daqui, olha, ela também é muito rica em nitrogênio, ela é bem parecida as características com a torta de mamona, só que ela tem uma vantagem muito grande, ela não tem a tal da ricina, então ela não é tóxica. Inclusive, a torta de mamona, seja lá por que motivo que for, não sei exatamente, mas ela tem se tornado cada dia mais difícil de encontrar e a torta de algodão tem tomado mais esse espaço. Acho que é pela vantagem dela não ser tóxica, né? Já ouviram falar da torta de algodão? Me conta aqui nos comentários. Agora vamos para a borra de café, que é outro adubo que ele é altamente rico em nitrogênio também. Olha, a gente toma lá o cafezinho e sobra essa borra aqui no filtro. E aí essa borra que você pode usar ou na composteira, eu uso mais na composteira, ou você pode aplicar direto nas plantas e ele vai liberando um pouquinho de nitrogênio também para sua planta, o que é muito bom sim. Ah, Gaspar, eu posso usar ao invés da borra de café, o pó do café, que eu não gosto de café, então eu quero comprar o pó de café só para colocar lá. Pó de café tá caro pra caramba, né? Não faz sentido nenhum pra mim. Se você vai comprar alguma coisa, você vai usar uma coisa que não é comida. Usa uma torta de algodão, por exemplo, ou uma torta de mamona e faz adubação com ela, que sai bem mais barato e é mais eficiente. A vantagem mesmo da borra de café é o uso do resíduo que você está gerando dentro de casa como adubo, né? Isso é muito louvável, muito bom, né? Agora vamos para os adubos que são ricos em potássio. Potássio ele é essencial para a planta, também para fazer fotossíntese, também para mover os nutrientes dentro da planta, mas também para criar força e resistência contra pragas e doenças também. Esses adubos ricos em potássio são dois adubos que são caseiros, olha. O primeiro é a casca de banana. Você pega a casca lá da banana, você seca, tritura, e aí eu tenho aqui esse adubo que ele é feito de cascas de banana, olha. Essa casca de banana ela é rica em potássio, e esse potássio ele ajuda bastante para a sua planta se desenvolver. Você também pode usar ele em caldas, também fazer caldas com a casca, chás e coisas do tipo, mas a forma que você entrega mais nutrientes geralmente é dessa forma aqui, ou então você usando na compostagem, que é o que hoje em dia eu tenho feito mais, né, por causa da composteira. Eu tenho duas composteiras aqui, eu coloco lá na composteira e enriqueço esse composto com potássio, adicionando a casca de banana. O segundo adubo que é muito rico em potássio são as cinzas, olha. As cinzas, elas são cinzas aí de um fogão de lenha, por exemplo, ou então cinzas de uma lareira. Mas assim, eu posso usar cinzas da churrasqueira? Não, de jeito nenhum, porque as cinzas de churrasqueiras elas vêm com gorduras e outras coisas, sal, por exemplo, que pode matar a sua planta. Inclusive, as cinzas você tem que tomar muito cuidado com elas, porque elas são muito salinas, elas têm sais naturalmente aqui, o que faz com que seja um pouco arriscado você usar ela nas plantas, então você tem que usar muito pouquinho para não correr o risco de queimar elas, porque elas são salinas e também elas alteram a acidez assim drasticamente da sua terra. As cinzas elas são riquíssimas em potássio, inclusive na verdade em inglês potássio eles falam potash. Por quê? Pot significa que é panela e ash são as cinzas, porque antigamente, muito antigamente, eles tiravam o potássio inclusive para fins agrícolas, pegando as cinzas e cozinhando elas dentro de uma panela com água lá, eu não sei direito como é que é, e aí extraíam um líquido que tinha bastante potássio. Vamos lá para os outros adubos que são ricos em fósforo. Esse nutriente que é importantíssimo para a planta desenvolver as raízes dela, aprofundar ela bem e também para a planta ela gerar energia e também para ela poder usar a energia que ela gera dentro dela. O primeiro deles é a farinha de osso. O que é essa farinha de osso? Ela é osso mesmo, é o osso do animal, principalmente de bovinos que são abatidos, né, claro, e aí eles pegam o osso e passam por processo de queima, eles passam por uma temperatura muito alta, eles trituram esse osso e aí forma esses grãozinhos aqui, meio que cheiram um pouco, sei lá,
cheira um pouquinho forte, viu? E na agricultura orgânica, ele é um dos principais adubos que eles usam para poder fornecer fósforo para a planta, porque ele tem muito fósforo. Um dos cuidados que você tem que ter com a farinha de ossos em casa é que, como ele cheira ossos mesmo, né? E aí os cachorros, eles frequentemente comem essa farinha de osso. Então, principalmente se você misturar com torta de mamona, é assim, a receita para o desastre. Mas, mesmo que você use só farinha de osso ou largue o saco de farinha de osso, o cachorro pode comer grandes quantidades lá e passar muito mal. O próximo é o fosfato natural. O fosfato natural, na verdade, ele é um fóssil que é extraído de minas. Teoricamente, na verdade, ele não é um adubo orgânico, mas ele é autorizado para usar em agricultura orgânica. Ele é um adubo mineral, porque ele é extraído em Minas, né? Mas, de qualquer forma, esse fósforo que fica nesse adubo, ele é soltado bem aos pouquinhos para a planta, porque isso é bom mais para terra, lá no solo, na agricultura, porque em vasos mesmo, eu acho que esse adubo ele solta devagar demais e geralmente você não deixa a planta 10 anos no mesmo vaso, né? Você tem que trocar a cada não sei quantos anos, a cada pelo menos uns 2 anos, 3 anos, você tem que trocar a planta de vaso geralmente. Já para jardins e hortas, que você tem por bem mais tempo lá a terra, eu já acho mais válido você usar como uma forma de ir soltando fósforo aos pouquinhos aí, um pouquinho a cada ano para a planta. Vamos lá para um adubo que tem cálcio agora, sozinho, é o adubo da casca de ovo. Esse aqui é um ovo inteiro, né, claro. Aí você sobra a casca aqui. Essa casca aqui, ela geralmente você tem que secar ela. E depois de você secar, você tritura no liquidificador para que aumente bastante a superfície de contato aí e que ela possa soltar o nutriente cálcio. Você pode jogar a casca inteira assim? Poder você pode, mas vai demorar muitos anos mesmo para ela começar a soltar cálcio para a planta, né? Eu fiz vídeo sobre vários adubos, inclusive a casca de ovo, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links dos vídeos, tá? Um cuidado que você tem que tomar só com a casca de ovo é que, como ela funciona mais ou menos que nem um calcário, que ela acaba alterando também a acidez da terra, você não pode exagerar ela, porque senão você pode causar um desequilíbrio da acidez, deixar ela alcalina demais e a sua planta pode não gostar disso. Então, cuidado com as quantidades, seja moderado. Gaspar, e para os micronutrientes? Olha, praticamente todos os adubos orgânicos eles são ricos em micronutrientes também, mas se você quer enriquecer mesmo com esses vários outros nutrientes pequenininhos que a planta precisa também, o esterco é uma boa opção e também os compostos orgânicos, eles são excelentes. Você mistura lá no substrato, coloca um pouquinho em cima, eles fornecem aí uma boa quantidade de micronutrientes que geralmente é o suficiente para sua planta poder não sentir falta deles. E vocês já ouviram falar de algum NPK caseiro que vocês podem fazer? Se sim, me conta aqui nos comentários, inclusive se vocês têm curiosidade sobre isso. Um lembrete é que você tem que saber que os adubos orgânicos eles são um pouco mais artesanais, então eles variam um pouquinho mais a composição de um produtor para o outro, porque cada um usa um material um pouquinho diferente para produzir aquele adubo orgânico. Então vale testar e ver qual que é o melhor para a sua planta. E por último, uma dúvida que eu tenho certeza que muitas pessoas têm é se eu posso misturar adubos químicos, minerais, com adubos orgânicos. Sim, você pode, inclusive é o que eu faço em muitos casos, né? Eu acabo associando alguns adubos orgânicos com adubos minerais para poder associar a velocidade dos minerais com o quão completos são os adubos orgânicos. Inclusive, existe uma categoria de adubos que é misturado já. Eles se chamam organominerais, porque eles são misturados orgânicos com minerais. A ideia hoje era essa mesmo, apresentar para vocês um pouco sobre cada adubo para que você conheça quais são as opções. Se você quiser conhecer mais profundamente, pode assistir os vídeos também específicos sobre isso. Se faltar algum, vocês me avisam aqui para que eu faça um vídeo sobre um adubo específico que vocês queiram conhecer melhor, sobre como aplicar e mais detalhes sobre ele. Esse foi um vídeo um pouco mais longo, até por isso que ele é um aulão, mas vale a pena ver eu assistir. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até mais, tchau, tchau!